Olá, todo mundo. Boa tarde. Independente qual momento você estiver assistindo esse vídeo, eu estou gravando ele ao vivo hoje, dia 8 de maio de 2025, dia da eleição de Leão XIV. Hey Muzi, what's up? Good? Good. I will be speaking Portuguese on this live, my friend. I don't know what I can do. Later, maybe I will translate it. Then you can watch it and understand it. God bless you. Conversando com um amigo meu que estava assistindo aqui a live. Nessa live eu quero falar, aproveitando que hoje foi eleito novo Papa, sobre o primado de Pedro, tá? Primado de São Pedro. Por quê? Porque esse é um tema muito controverso e é um dos pontos de distinção, de separação, de conflito que existe entre os católicos e os protestantes, né? Entre os católicos e os reformados. E eu quero dizer aqui o porquê. Bom, esse não é o único ponto de conflito. Existem vários pontos de conflito que dizem respeito à realidade da alma após a morte, que dizem respeito, consequentemente, à tese da intercessão dos santos, que dizem respeito à veneração das imagens, etc. Mas eu quero pegar agora mais a respeito do primado de São Pedro, tá? Ou seja, a ideia segundo a qual o bispo de Roma, que é o Papa, ele tem um primado, tem uma primazia entre os demais bispos e entre, enfim, a igreja no seu aspecto terreno, tá? Porque a igreja, na concepção católica, é uma realidade não apenas terrena, mas também espiritual. Mas a gente está falando aqui da realidade terrena, ok? Então eu fiz aqui um estudo e eu vou compartilhar com vocês. Eu começo citando um livro do Velho Testamento, que é o livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, que diz, abre aspas, Eis meu servo, que eu seguro pela mão, aquele que eu decidi escolher. Sou eu mesmo que o inspiro para que leve às nações o que é direito. E uma citação de Santo Atanásio que diz, abre aspas, ainda que os católicos fiéis à tradição se reduzissem a um punhado, são eles a verdadeira Igreja de Jesus. Fecha aspas. Obviamente, na passagem de Isaías, o profeta não estava se referindo ao Papa. Ele estava se referindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente. Mas vocês vão entender o porquê que eu estou citando isso nesse estudo. Esse vídeo vai ser longo, essa live vai ser longa, tá? Vai ficar reservado aí depois, quem quiser assistir, que assista. Historicamente, a gente tem os papas depois de São Pedro, a gente tem São Lino, que é citado também na Bíblia. A gente tem Anacleto, né? São Anacleto, também citado na Bíblia. E depois a gente tem São Clemente Romano, também citado no Novo Testamento. Deixa eu até pegar aqui a citação correta, que vai ser 2 Timóteo 4:21, né? Capítulo 4, versículo 21. E Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Tudo tem início na famosa passagem, que é citada várias vezes, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 19 a 20. 18 a 20. Mas eu vou começar aqui do versículo 13, que diz o seguinte: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, Elias, porque Elias foi arrebatado, Elias não morreu, no Antigo Testamento ele é arrebatado, né? Ou João Batista, mas o próprio João Batista diz que não, enfim. Outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou?
Então Cristo aí está indagando os apóstolos, certo? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Por que proibiram de falar que ele era o Cristo? Porque ele deveria cumprir a sua missão. E para que ele cumprisse a sua missão, ele fala numa linguagem mais fechada, em princípio, aos apóstolos. Isso está muito presente no Evangelho segundo São Marcos e também, de certa forma, no Evangelho segundo São Mateus. Mas ele pede para que depois essa mesma fala seja feita de forma aberta. Mas depois de quando? Depois Cristo vai morrer, vai ressuscitar e vai deixar o corpo apostólico e sua igreja que vai pregar ao longo dos séculos. E nesse sentido, essa pregação não é mais uma pregação esotérica com S, é uma pregação exotérica com X. Ou seja, é uma pregação que tem um sentido aberto e não fechado. É importante dizer isso porque algumas doutrinas que se dizem cristãs, que são doutrinas na verdade esotéricas, muitas vezes influenciadas por várias outras doutrinas que não são de origem cristã, enfim, que fazem uma miscigenação, uma mistura, afirmam que a doutrina cristã era na verdade uma doutrina esotérica, guardada a poucos escolhidos. Essa visão que está presente na história da heresiologia já aparece no gnosticismo do século II depois de Cristo, tá? Com Valentim, com Simão o Mago, e que foi combatida então ainda no ano de 140, mais ou menos 180, pelo bispo de Lyon, Santo Irineu, que foi declarado recentemente doutor da igreja pelo Papa Francisco. E também, se você quiser ler os evangelhos apócrifos, conhecidos como gnósticos, evangelho de Tomé, evangelho de Judas, evangelho da verdade, todos esses evangelhos aí, e foi descoberta em 1945 a chamada Biblioteca de Nag Hammadi. Foi descoberto lá numa região no Egito. Eles descobriram ali que tinha uns papiros ali com uns evangelhos, que são evangelhos que datam provavelmente do século IV, mas cuja redação diz respeito a doutrinas que estavam presentes já no século I e sobre as quais Santo Irineu de Leão fala na sua obra Contra Heresias. No entanto, nós não tínhamos acesso aos textos destes gnósticos até o século XX, até 1945, acho que foi 45 ou 44, mas enfim, quando eles descobrem esses textos. Hoje em dia você pode pegar na internet, pode ler, estão disponíveis. Eu fico fazendo assim intromissões na história, eu vou indo e vou voltando, mas é porque eu quero ser assim lato na minha apresentação, mas também muito aprofundado, tá? Veja, a fundação da igreja, tal como nós vemos no Evangelho segundo São Mateus, não acontece no Evangelho segundo São Marcos, tá? No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, nós temos, abre aspas, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe João Batista, outros Elias e outros ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. Ou seja, no Evangelho segundo São Marcos, ao contrário do Evangelho segundo São Mateus, nós não temos essa menção a entregar as chaves, o inferno não prevalecerá, criaria a igreja. Isso não acontece.
Isso poderia ser um argumento contrário à fundação da igreja por Cristo na figura de Pedro, caso nós não tivéssemos tantas outras fontes, tantas outras razões para acreditar nisso. Poderíamos levantar a hipótese de que, na verdade, o Evangelho segundo São Mateus foi forjado por interesses escusos da igreja primitiva de criar uma grande conspiração, uma grande igreja aí para acabar com... Enfim. Mas não, como veremos mais à frente. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 27 a 30, ele diz, abre aspas, certo dia ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou, quem sou eu? No dizer das multidões. Eles responderam, João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Aqui não mencionando quais profetas seriam esses que é mencionado em São Mateus. Ele replicou, e vós, quem dizeis que eu sou? E então São Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. Então, todos os evangelhos aí concordam que Cristo questiona os apóstolos e que é Pedro que vai responder essa pergunta, né? Simão Pedro. Beleza, ok, até aí tudo bem. Acontece o seguinte, na antiga economia, no Antigo Testamento, Deus, ele age de tal forma a mudar o nome daqueles que ele escolhe. Então eu vou dar como exemplo aqui, ó. Tá? Ele mudou o nome de Abraão, tá? E conferiu primazia sobre Abraão, sobre toda a humanidade. Gênesis capítulo 17, versículo 5, abre aspas, vai dizer, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então ele renomeia Abrão, conferindo o nome dele de Abraão. Também renomeia Sarai como Sara. Isso está em Gênesis capítulo 17, versículos 15 a 16, abre aspas. Deus disse a Abraão, renomeado, a tua mulher, Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. E eu a abençoarei, ela te tornará nações, e dela sairão reis de povos. Gênesis capítulo 17, versículos 15 a 16. Sarai, que não podia ter filhos, tal, e aí, né, é renomeada por Deus, tal, e tem filhos, e Abraão tem povoar o mundo inteiro. Segundo o mesmo princípio, Deus muda o nome de Jacó para Israel, ainda no livro de Gênesis, no Gênesis capítulo 32, versículo 29, ele retomou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque fostes forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Capítulo 35, versículo 10, Deus lhe disse, teu nome é Jacó, não mais te chamarás, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome será Israel, tanto que é chamado de Israel. Assim, seguindo a tradição, quando Jesus institui a profissão de fé de Pedro, confere um novo nome. E cabe observar que Pedro é o único discípulo dentre os 12 a ser renomeado por Cristo. Novamente, Mateus capítulo 16, versículos 17 a 18, abre aspas, Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno
nunca prevalecerão contra ela. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 41 a 12. Acho que essa citação aqui é minha, eu coloquei a citação meio errada, mas a citação é: encontrou primeiramente Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando-o, disse-lhe Jesus: tu és Simão, o filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Se quer dizer pedra, tudo leva a crer que no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículos 17 a 18, Jesus se refere a Simão Pedro como pedra, e não a si mesmo. Isso é muito importante, porque algumas críticas a essa passagem, baseadas numa uma crítica mais literária, baseada na linguagem, às vezes, do aramaico, mas é importante observar que o texto foi originalmente escrito em grego, diriam que Deus está dizendo: eis que tu és pedra, e sob esta pedra, apontando para ele mesmo, edificarei a minha igreja. Mas não faz muito sentido, porque ele renomeia São Pedro como pedra, Cefas, né? Então, não dá para entender. Quer dizer, Pedro, tu és pedra. Mas sobre essa pedra, não faz sentido. Para mim não faz o menor sentido essa tese. Eu já vi, mas não faz o menor sentido. No entanto, essa confusão pode se dar porque a metáfora da pedra, e quando eu falo metáfora, eu não estou dizendo que é somente um simbolismo, mas que é um simbolismo que fala de uma realidade concreta. Importante dizer, quando eu chamo de metáfora. Mas essa metáfora da pedra está muito presente não só no Novo Testamento, nessas passagens, mas também até num livro chamado O Pastor, de Hermas, que é um apócrifo que não consta no Novo Testamento, mas no qual o autor se refere aos fiéis como pedrinhas. Entendeu? Pequenas pedrinhas. Mas ainda que seja, quem é a pedra instituída por Cristo? É Simão, Pedro, Cefas, o único dos 12 apóstolos renomeado por Cristo. Mas Jesus é a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 vai dizer, abre aspas, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Por isso, Pedro é a pedra, Kefas. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Abre aspas. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Jesus, segundo São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, a primeira epístola, afirma, quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o fundamento, ele é a pedra angular, como diz São Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 21, estás edificado sobre o fundamento, abre aspas, estás edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual é Cristo Jesus a pedra angular. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então Jesus Cristo é a pedra angular. Ok. É a mesma pedra sobre a qual Cristo está falando em Mateus, versículos 16 a 19? Não confunda. Porque ele renomeia São Pedro, ele renomeia Simão como Pedro, como pedra, Kefas, e se dirige a ele e em resposta a ele, porque foi o Espírito Santo que inspirou
São Pedro a dar este testemunho de que Jesus era o Cristo, o Messias. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Uma outra interpretação é aquela segundo a qual a pedra seria a ideia segundo a qual Jesus é o Cristo. Mas também não faz muito sentido para mim essa tese. Em face do que temos ao longo do Novo Testamento, e eu vou abordar aqui, como eu falei, esse vídeo vai ser bem longo, e ao longo da história primitiva da igreja. Eu nem vou falar muito de uma história depois do século 2, 3, 4, eu vou ficar mais no século 1, vou falar sobre textos que estão no século 1, porque assim, eu acho que quando a gente está estudando qualquer tipo de assunto, a gente tem que ir à raiz do problema, à raiz, à fonte. O que os primeiros testemunhos falaram? Porque a gente está abordando um tema que diz respeito à história. E a história não é uma ciência exata como a matemática. Portanto, não existe uma verdade absoluta e inconteste quando o assunto é história. E o cristianismo, enquanto história, ele está sujeito a esse debate. Tem pessoas que vão ter uma outra interpretação, tem pessoas que, entendeu? E isso causa essas divergências. Eu estou dizendo aqui naquilo que eu acredito e por que eu acredito. Por que eu tenho essa interpretação a respeito da história. Então o cristianismo tem isso também. Em última análise, o cristianismo é mais do que uma religião. Ele é história. Tá? Então, bom, Cristo confere as chaves a Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Cristo confere essas chaves. No Apocalipse de São João, ele traz as chaves. Ok? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Abre aspas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Cristo viria pela linhagem davídica, correto? Segundo o Novo Testamento. Davi enquanto um rei. Beleza? Então Davi é o rei, Salomão depois rei também. Ele de certa forma tem a chave, mas a chave por excelência está com Cristo. Ok? E o que Jesus Cristo faz com essas chaves? Ele dá a Pedro. Ok? Ou seja, eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. É isso. Bem compreendido? Então Jesus tem as chaves, entrega a Pedro porque ele tem uma missão terrena. A igreja não é só os santos, lá uma igreja espiritual. Não, é uma igreja terrena, material também, tem uma realidade material, formada por uma assembleia de seres humanos. Porque veja, vamos ser honestos. Jesus quer promover o bem na terra e tal. Mas Jesus vai fazer como? Né? Amanhã ou depois, quando que me encontrastes, assim, quando que deres comida para mim, quando você viu alguém que estava precisando e deu comida e você estava dando para mim. Ora, você está fazendo isso na sua relação pessoal com uma outra pessoa, na interpessoal. Ou seja, a igreja ela tem uma realidade, uma dimensão física, material, geográfica até, e temporal. E nessa realidade que é fundamental, porque nós somos seres sociais e vivos, afinal de contas, que vivemos na Terra, nós precisamos disso. E nós também precisamos de ordem e hierarquia. Correto? Correto. Então, por isso, Cristo confere essas chaves a São Pedro. E não existe nenhuma quebra lógica ou inadequação, vamos dizer assim,
entre entregar essas chaves e, no entanto, trazer essas chaves quando do Apocalipse. Porque nós estamos falando de realidades distintas. Uma é uma realidade escatológica e outra é uma realidade terrena, assim, perene, terrena. Ok? Eu estou falando termos aqui, eu espero que vocês estejam entendendo a minha lógica. Então, olha que interessante. Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. No Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 14, abre aspas, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as ovelhas que me conhecem. E as ovelhas me conhecem. São Pedro, por sua vez, é o pastor da igreja. No Evangelho segundo São João, no capítulo 21, versículos 15 a 17, nós temos, abre aspas, depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez, Jesus disse, Simão, filho de João, tu me amas? Ao que ele responde, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? E entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E então ele responde, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E o entristecimento de João nesse sentido vem porque Jesus, é Pedro que disse que não negaria a Cristo, negou a Cristo por 3 vezes. Portanto, São Pedro, que é pedra, único dos apóstolos que é renomeado por Cristo e renomeado como Cefas, como pedra, para o qual ele entrega as chaves do reino dos céus, é também aquele que vai negá-lo por 3 vezes. De modo que a chamada infalibilidade papal, como se diz aí, não diz respeito, não é a perfectibilidade ou necessariamente a santidade até. Um papa pode falar muita besteira sobre várias coisas. Ele não é uma autoridade científica. Ele é uma autoridade política porque ele é um chefe de Estado, né? Por conta do Tratado de Latrão, que foi assinado em 1929 entre a Igreja e Benedetto Mussolini, na Itália, que conferiu independência política ao Vaticano, que a partir de então é visto como um Estado independente e o menor do mundo. Então ele é uma autoridade política também, ele é um chefe de Estado. Mas ele só tem o dom da infalibilidade no momento em que ele professa uma doutrina de fé e no momento em que ele professa uma doutrina moral, ok? Ex cátedra. Então ele pode professar, por exemplo, um dogma, uma doutrina de fé ou moral. Veja, quando São Pedro nega conhecer Cristo e o faz por 3 vezes, ele está negando uma doutrina de fé ou uma doutrina moral? Obviamente que não. Ele está mentindo.
E, portanto, ele está cometendo um pecado. Está mentindo. Mas ninguém disse que um papa não pode mentir. Essa não é a doutrina da infalibilidade. Aqueles que assim a compreendem mal. Pois bem, Jesus é infalível. João, capítulo 14, versículo 6. Abre aspas. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço. E meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,30 diz: Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, 14, versículo 6, né? Então, Jesus é a voz de Deus. E como a voz de Deus, ele tem autoridade e confere essa autoridade aos discípulos. Ok? No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, vai dizer, abre aspas, Jesus, aproximando-se deles, falou, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei de todas as nações se tornem discípulos. Portanto, o discipulato não termina com os 12 apóstolos, tá? O discipulato, existe essa palavra, mas o colégio de apóstolos, você tem os apóstolos, depois você tem uma nova geração e ele vai se transmitindo de geração em geração pelos séculos dos séculos, tá? Fazei todas as nações se tornarem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de Cristo é muito forte. Ele entrega essa promessa à igreja. A igreja que ele criou, a eclésia, a assembleia que ele criou a partir do conselho apostólico. Ou seja, do colégio apostólico. Esse colégio apostólico já é a igreja. Compreende? Ele já é a igreja primitiva. Entende? E cabe observar que São Paulo, em sua epístola à igreja de Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai dizer: e quanto ao batismo, cabe reforçar com os protestantes anabatistas, né? Eu coloco aqui que tem os anabatistas, que enfim, é muita coisa, não vou entrar nesse assunto, mas não batizam, no caso, anabatistas, não batizam a crianças, no caso. Vou colocar aqui. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, diz: existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Okay? É por isso, inclusive, que aqueles que são batizados em igrejas luteranas, a partir de uma declaração em conjunto com a Igreja Católica que se deu em 1999, se não me engano, eles não precisam ser rebatizados, eles já foram batizados. E a igreja aceita esse batismo. Okay? E novamente Jesus reforça as chaves concedidas a Pedro e o caráter não somente humano, mas divino da igreja, quando reafirma que o que ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado no céu. O caráter colegial da igreja, ou seja, seu aspecto escolástico, é confirmado pela necessidade da determinação da verdade pelo conjunto de discípulos. É assim que, como veremos mais à frente, dar-se-ão aos discípulos da igreja, a começar pelo primeiro deles, o Concílio de Jerusalém, onde Pedro exercerá sua voz de autoridade. Novamente, o que não significa que Pedro não pode ser contestado. Existe uma querela, por exemplo, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, entre São Paulo e São Pedro. E tudo bem. É isso, tudo bem. São Pedro, ele é passível de repreenda,
por qualquer católico pode apontar o dedo para o Papa e falar, isso está errado. Se ele julga errado, mas se ele tem base para dizer isso. Se amanhã ou depois o Papa tentar declarar qualquer coisa que vá contra, digamos que o Papa vai fazer uma declaração a favor da eutanásia ou a favor do aborto, sei lá. Um católico pode contestar o Papa em relação a isso. Ele não é infalível, assim, 100% das vezes em tudo que ele falar. Não é bem por aí. Pois bem. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 22, vai dizer, abre aspas, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja, à assembleia, à eclésia. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Ou seja, é uma excomunhão. Você não está em comunhão com a igreja, você está excomungado por não compartilhar da mesma fé. Simples assim. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Repetindo a promessa que já havia sido feita antes. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Obviamente, se esse pedido, em última análise, for para a graça de nosso Senhor. Senão, não. Também Deus não é nenhum garçom que você pede qualquer coisa para ele vai dando para você assim, você quer o quê? Você quer isso? Não é assim também, né? Mas tá bom. Por onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa promessa é feita para a igreja de Cristo. Então não é qualquer pessoa que vai se reunir, Cristo está aqui no meio de nós. Não é bem assim, você não vai, sei lá, fazer um bacanal, entendeu, no prostíbulo, Deus está lá no meio, porque não é assim. Isso é uma mensagem direcionada à igreja, ao conjunto apostólico, que já é a igreja primitiva. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe, não te digo até 7, mas até 77 vezes. Ou 70 vezes 7 em algumas traduções. Que significa um perdão inesgotável. Deus consegue perdoar os nossos pecados, né? O nosso pecado contra o Espírito Santo. Mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Vamos continuar aqui. Não bastasse tudo isso, temos ainda diversos exemplos da liderança de São Pedro frente aos demais apóstolos. Quando da eleição dos apóstolos, Pedro é o primeiro a ser chamado e é o único dentre os apóstolos que é renomeado. De Simão passa a se chamar Pedro, por imposição de Jesus, nome que ganha razão de ser quando da instituição da igreja, e respeita a tradição dos escolhidos por Deus, que de receberem um novo nome, como já vimos. Abre aspas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Esse é um evangelho mais tardio do que os evangelhos de São Marcos, que é o mais antigo, ao que se tem notícia, e depois o evangelho segundo São Mateus, depois São João, e o último de São Lucas, que foi discípulo de São Paulo, considerado o primeiro historiador da igreja, também era médico. Ele vai dizer, no capítulo 6, versículo 12 a 16, abre aspas, naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos, ele Jesus, né? Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Importante que, com isso,
que vai concordar o Evangelho segundo São Marcos, que é mais antigo do que o Evangelho segundo São Mateus. Então, se a nomeação de São Pedro, de Simão, como São Pedro, se essa renomeação se desse no Evangelho segundo São Mateus por uma adição a posteriori para tentar forjar qualquer tipo de primado que não se coadunasse com a realidade, é mistério acreditar que ele não estaria no Evangelho segundo São Marcos. E, no entanto, o Evangelho segundo São Marcos, que é o mais antigo de todos os evangelhos constantes no cânon bíblico, está presente também lá. Marcos capítulo 3, versículos 3 a 19, abre aspas. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro. Bom, se está presente isso aí, mesmo no Evangelho segundo São Marcos, então, de fato, ele realmente renomeou São Pedro. Posso acreditar nisso? A não ser que eu não acredite na Bíblia inteira, no Novo Testamento inteiro, mas aí também eu não sou cristão. E tudo bem, mas se eu acredito, eu tenho que acreditar nisso. Ok? Tá. Também no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado de Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse seu irmão aí não é necessariamente um irmão biológico, tá? Era muito comum eles chamarem de irmão as pessoas que não tinham uma... Assim como aqui na igreja a pessoa chama, o irmão tal da igreja, entendeu? É isso. Ok. O Evangelho segundo São Lucas apresenta uma narrativa ainda mais clara no que diz respeito à importância sublinhada de Pedro. Talvez por ser um evangelho mais tardio, um evangelho de um discípulo que foi discípulo de São Paulo e que, portanto, tem uma visão mais desenvolvida dessa narrativa. Veja, quando nós temos um fato qualquer, jornais diferentes, enfim, fontes diferentes, vão falar do mesmo fato de formas diferentes. Você não tem um texto que é exatamente o mesmo. Isso não acontece. Então, essas diferenças que existem entre os evangelhos, na verdade, a meu ver, elas são mais um testemunho da veracidade desses evangelhos do que o contrário. Porque se eles tivessem querendo tentar forjar alguma coisa, aí sim eles iam tentar fazer a coisa mais perfeita possível. Que não é o que acontece. Né? Então vamos lá. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 3 a 9, abre aspas. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastassem um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas por que mandas lançar as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens.
Então aqui também, novamente, chamando Simão de Pedro. Seria no versículo 8. Então 5, versículo 8. No Evangelho de São Mateus, versículo 17, capítulo 17, versículos 24 a 27, vai dizer: quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma, né, coletores dos impostos, aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-lhe, dizendo: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse nos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca, e acharás aí um estáter. Pega-o e entrega a eles por mim e por ti, para pagar no caso aí. Então ele já delega a Pedro essa função. Não delegou a nenhum outro apóstolo. Quando os evangelhos apresentam uma cena na qual os apóstolos estão reunidos, é muito comum que São Pedro tome a frente dos apóstolos. Isso acontece no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 35 e 36. Abre aspas, de madrugada, estando ainda escuro, ele se levanta e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. Ora, aqui o evangelista prefere colocar Simão em primeiro lugar. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 41, então Pedro diz: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? Então veja, novamente aqui São Pedro inquirindo a Cristo a respeito do sentido da parábola. São Pedro ele tem uma liderança entre os apóstolos, tá? Ele tem uma liderança entre os apóstolos. Gente, isso é evidente. Se você leu a Bíblia e analisou, estudou, você vê que ele tem uma liderança entre os apóstolos. É claro, é evidente isso. No 6º capítulo do Evangelho segundo São João, nesse momento, Jesus prefigura a Eucaristia. É uma parte bem interessante, onde os fariseus vão achar essa tese completamente absurda. Como muitos, inclusive alguns que se dizem cristãos, ainda acham absurda que Cristo se faça pão na Eucaristia consagrada, mesmo com os milagres eucarísticos, etc. E não foi diferente na época de Cristo. Então, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 52 a 55, abre aspas, vai dizer: os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E isso causa uma reação de desconfiança entre os judeus. João, capítulo 6, versículos 64 a 65, 64, 66 a 67, vai dizer: alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam. E quem era aquele que o entregaria? No caso, Judas. A partir daí, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, essa é uma verdade tão dura que leva muitos discípulos a falarem: pô, você quer? Que papo de... Pelo amor de Deus, o que é isso? Ah, gente, parou, hein? Parou.
Parar de seguir esse barbudo aí. Tá falando aí que vai ter que comer minha carne, que comer. Que papo é esse, meu? Eu vou parar, vou embora. Muitos discípulos que andavam com ele, que não eram dos 12 apóstolos, mas que andavam com eles, simplesmente pararam de seguir Jesus. Que é o que acontece hoje em dia. Você chega para alguém e fala assim, ó, a hóstia consagrada, ela é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que isso, gente? Ah, você tá de brincadeira. Não, isso aí não pode ser. Não, isso aí tá errado. Não acredito nisso não. E aí para de seguir a igreja. Né? Então a mesma atitude lá naquela época ainda hoje em dia. Então disse-lhe Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tem palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aqui, em primeiro lugar, sendo o primeiro a se manifestar dentre os apóstolos, aliás, segundo a passagem, o único. O que novamente aponta para uma primazia. Ok? Em segundo lugar, reafirmando que Cristo é o Santo de Deus. Que Jesus é o Cristo. Ok? É o Messias. Pedro é também o primeiro a se manifestar em defesa de Cristo quando ele é encontrado pelos soldados no Getsemane. No Evangelho segundo São Mateus está omitido o nome do apóstolo. São Mateus capítulo 26, versículos 51 a 52 vai dizer, abre aspas, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse, guarda a tua espada no teu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Obviamente, em outra passagem, Cristo também diz que vem trazer a espada, mas num outro sentido. Ele precisava cumprir a sua missão e, portanto, ele interrompe ali a ação de São Pedro. Mas no Evangelho, por que eu falo São Pedro? Porque no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos 10 a 11, ele nomeia esse apóstolo. Abre aspas. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Então a gente sabe que é Simão Pedro que fez isso. Portanto, novamente, ele é o primeiro a se colocar em defesa de Nosso Senhor. Jesus faz questão de predizer sua negação. Na mesma ocasião em que pede a Pedro que confirme seus irmãos na fé, quando de fato convertido. Lucas capítulo 31. Não, Lucas versículo 31 e 32. Agora aqui eu não anotei o capítulo, mas é escrito, abre aspas. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Ex cátedra, uma fé, um batismo, um Senhor. Como nós sabemos, São Pedro nega Cristo 3 vezes. Ok. João capítulo 21, versículos 15 a 19. Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Enfim, ele faz essa 3 vezes. Porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele precisou ser peneirado, porque depois ele tem que confirmar aos seus irmãos, porque ele tem o primado, porque é aquele que recebeu as chaves. As chaves de Cristo, as chaves que serão trazidas no Apocalipse, que são trazidas no Apocalipse, e que Deus, que Cristo, como Deus, o Verbo encarnado,
tem autoridade para conceder. Ok? Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos, o número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. É necessário, pois, que, dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunho de sua redenção. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 17, e depois versículos 21 a 22. Ou seja, ele está aqui tomando novamente a liderança, para não dizer primazia, vamos dizer liderança, no sentido de decidir a questão de Judas. Por que ele? Por que ele e não o outro? Porque ele tem primazia. Entendeu? Tá? E também Pedro, quem depois do Pentecostes discursa aos presentes. Abre aspas. Pedro, então, de pé, junto aos 11, formando por terra, levantou a voz e disse-lhes, e lhes falou: Homens da Judéia e de todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 14. E quando Pedro e João fazem valer o ministério da cura, fazendo voltar a andar um aleijado, é o primeiro que toma a palavra para discursar ao povo. Atos capítulo 3, versículo 11 a 12. Abre aspas. Como ele não largasse a Pedro e a João, acorreu todo o povo, atônito, para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Curiosamente, aqui há também a abertura de uma visão segundo a qual não ocorre a intercessão dos santos, mas existe. A intercessão dos santos não prediz que Pedro vai fazer alguém andar, que santo ele, seja qual ele for, seja capaz de fazer milagre, seja ele qual for. A tese da intercessão dos santos vai dizer que eles podem interceder a fim de que Deus faça o milagre. Razão pela qual faz todo o sentido aqui quando Pedro, de certa forma, questiona, né? Ele questiona os seus interlocutores. Por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Porque os santos não fazem milagre. Santo nenhum faz milagre nenhum. Nunca. E a igreja nunca pregou isso. Santo não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Santo só intercede. Só. Tá? É isso. São Pedro estava intercedendo, mas não estava fazendo milagre. Ok. Por conta do barulho causado pelos seus feitos banhados no Espírito Santo, os apóstolos são perseguidos e levados ao Sinédrio, onde são interrogados pelos oficiais e saduceus, que eram judeus. Os saduceus eram uma classe de judeus. Quem defende a fé nessa ocasião? São Pedro. Olha que legal. Pedro. Atos capítulo 4, versículos 7 a 11. Abre aspas. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: Chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito ao enfermo
e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes. Enfim, Deus ressuscitou, taranã. É ele a pedra rejeitada por vós. Veja, a rocha, a pedra que foi rejeitada. Porque você tem que entender que Cristo é a rocha, a pedra rejeitada. E Pedro é a pedra instituída por Cristo, ok? Não vamos ter confusão com isso. Porque senão aqui, Pedro, que já é chamado de Pedro, pedra, Kefas, Simão, Pedro, estaria negando o seu próprio nome, que foi instituído por Cristo, no rebatismo, o novo nome que ele ganha. Ele não está fazendo isso. Ele está se referindo à pedra enquanto Cristo. Cristo não deixa de ser uma pedra, uma rocha, nesse sentido. Mas isso não nega a importância e o papel de São Pedro enquanto pedra. Espero que dê para entender, tá? Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Lembrando que salvação é uma coisa, intercessão é outra, tá? Aqui, cabe observar que Jesus é colocado como pedra angular, fazendo menção àquela a qual Isaías se refere. Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15 vai dizer, abre aspas, ele será um santuário, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para ambas as casas de Israel, uma armadilha e um laço para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão nela, cairão e se despedaçarão, serão apanhados no laço e ficarão presos. O apóstolo Paulo, na sua epístola à igreja de Roma, né, aos romanos, capítulo 9, versículo 30 a 33, essa epístola deu a história, hein? Foi fundamental para quem não sabe da tese da salvação pela fé de Martim Lutero, mas depois a gente fala sobre isso. Romanos capítulo 9, versículo 30 a 33, abre aspas. Que diremos então? Que os gentios, sem procurar a justiça, alcançaram a justiça, isso é, a justiça da fé, ao passo que Israel, procurando uma lei de justiça, não conseguiu essa lei. E por quê? Porque não a procurou pela fé, mas como se conseguisse pelas obras, esbarraram na pedra de tropeço, conforme está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Foram, portanto, os fariseus que tropeçaram nessa pedra, como ressalta São Pedro na sua carta, São Pedro, a epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Portanto, quando São Pedro fala de pedra como pedra rejeitada, ele não está falando de si mesmo. Espero que isso tenha ficado bem claro. Ele está falando de Cristo. Mas isso não nega a sua missão enquanto pedra. Tá? É complexo. A Bíblia não é um livro que assim qualquer um pode ler a Bíblia e tirar a ideia que quiser da Bíblia. Torcer ela, fazer qualquer coisa com ela. Mas assim, é por essas e outras que eu acredito que quem deva realmente interpretar a Bíblia corretamente é a igreja que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita pela igreja, Novo Testamento, tá? Pela igreja católica. Universal, né? Católicos, do grego universal. Quem usou esse termo católico pela primeira vez foi no século II, se não me engano. 2 ou 3, por um mártir. Esqueci o nome dele agora. Mas, usando um termo grego que já era usado, né? Porque significa universal. Última análise.
Em suma, Jesus é a pedra angular. Pedro, a primeira pedra e aquela que tem primazia frente aos apóstolos. Primazia que pode ser notada nas passagens já mencionadas e naquelas que mencionaremos a seguir. E assim como Cristo curou aleijados e ressuscitou os mortos, como está em Marcos capítulo 3, versículos 1 a 5, por exemplo, também em Marcos capítulo 1, versículo 40, ao capítulo 2, versículo 12, Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6, Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, Marcos capítulo 10, versículos 51 ao 52, Mateus capítulo 8, versículo 1 a 13, depois 14 a 16, Lucas capítulo 4, versículo 38 a 40, enfim, um ministério de cura, né, que Cristo desempenhou enquanto estava aqui. E aqui eu tenho várias citações, gente, que eu coletei para falar sobre isso. Eu vou citar aqui porque eu não vou citá-las, mas eu vou pelo menos indicar. Mateus capítulo 9, versículo 1 a 21. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Lucas capítulo 5, versículo 12 a 25. Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. João capítulo 5, versículos 5 a 9. João capítulo 9, versículos 9 a 7. João capítulo 11, versículos 11 a 44. Então Cristo, a pedra de tropeço dos judeus, a pedra angular, eterna da igreja, elege Pedro como a pedra terrena da sua igreja. A eclésia, do grego, que significa assembleia, grupo de pessoas. E o nome de Pedro é mantido em aramaico, Kefas, ou seja, pedra, como Cristo o renomeou, como ele deu um novo nome a ele. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versículos 7 a 9. A epístola de São Paulo aos Gálatas. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. Obviamente, já que o Espírito Santo não opera somente em São Pedro. Não é isso, não é uma exclusividade. Ele opera na igreja, portanto ele também opera em São Paulo. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Kefas e João. Opa! Então, Cefas, né? Ou Kefas. Pedro, pedra. Aqui, São Paulo chama São Pedro de pedra, curiosamente. Na epístola de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 12. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existe rixa entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. No caso, Cefas, Pedro, né? Eu sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fosses batizado em nome de Paulo? Obviamente não, fui batizado em nome de Cristo. Um batismo, uma fé, um Senhor, como o próprio São Paulo diz na sua carta à igreja dos Efésios. Mas aqui, apenas para observar que ele também está chamando São Pedro pelo nome de Pedro, de pedra, Kefas. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 a 23. Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, pois tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Kefas, Cefas, né? Cefas. E assim, além do mais, se alguém vier responder esses vídeos que eu estou promulgando aqui, eu peço que não usem uma pronúncia errada que eu possa ter como um argumento para tentar refutar a tese que eu levanto aqui. Porque eu reputarei esse tipo de argumento como um argumento ad hominem,
que parte do pressuposto de que, por eu cometer algum erro na pronúncia de um nome que vem do aramaico, do latim, do hebraico, eu estou necessariamente equivocado a respeito da tese teológica que eu defendo aqui. Não é por aí. Acho que não é por aí, tá? Mas eu digo de antemão. Também, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 5, apareceu a Cefas e aos 12, novamente chamando São Pedro com o nome de pedra. Gálatas 1,18, em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Opa, Cefas, Pedro. No final de seu ministério terrestre, Jesus evoca seus discípulos a continuarem seu ministério na terra. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20, vai dizer, abre aspas, e disse-lhes, ide por todo o mundo, portanto uma missão universal, católica, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Ele fala dos sinais. No capítulo 18, versículo 18 a 20 do Evangelho segundo São Mateus. Em verdade vos digo, todo aquele que ligares na terra será ligado no céu, como a gente já havia dito antes. Então, o que acontece? Cristo dá continuidade ao seu ministério. Isso está presente nos Atos dos Apóstolos, né? Porque a igreja é uma igreja viva, que tem o seu aspecto material também, terreno, temporário aqui na terra, como peregrina na terra, a sua missão. E a liderança de São Pedro entre os apóstolos é muito clara, ela é muito evidente. Aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10, vai dizer, Pedro e João estavam subindo ao templo para oração na hora 9. Vinha então carregado um homem que era aleijado. Aqui primeiro, ele já coloca Pedro em primeiro lugar, né? Pedro e João. Ele coloca Pedro em primeiro lugar. Vinha então carregado um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era carregado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos junto com João, disse-lhe, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse, nem ouro, nem prata possuo, e que tenho, porém, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, põe-te a caminhar. E, tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram, de um salto pôs-se de pé e começou a caminhar. E entrou com eles no templo e andando. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Pedro também aqui tem uma liderança. Ele é colocado em primeiro lugar, e é aquele que promove o dom da cura, né, como professado por Cristo, esse legado à igreja. Somente Pedro pode fazer isso? Não estou dizendo isso. Mas ele tem aqui uma precedência. Isso, eu estou apontando para essa precedência como muito clara nos textos já do cristianismo primitivo, ainda nos textos neotestamentários. Mais à frente eu quero abordar textos que não estão no Novo Testamento, mas que fazem parte também da história da igreja. Bom, logo depois disso é Pedro quem discursa aos presentes no livro de Atos dos Apóstolos, ainda capítulo 3, versículos 1 a 25. Abre aspas. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. E encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava de cama, era paralítico. Pedro então lhe disse, Enéas, Jesus Cristo te cura. Se levantou, etc. E, sempre em nome de Jesus, obviamente, ressuscita a mulher de Jope, no livro de Atos, capítulo 9, versículos 40 a 41. Pedro, mandando que todos saíssem, pôs-se de joelho e orou. Pedro ainda tem a visão inspirada pelo Espírito Santo no livro de Atos, capítulo 10,
Depois discursa na casa de Cornélio, anunciando a boa nova de Cristo. Pedro é citado 157 vezes no Novo Testamento. Paulo, por sua vez, é citado 148 vezes. Mas tudo isso também não encerra o caso. Cabe perguntar se Pedro foi mesmo o bispo de Roma. Isso é muito importante. Porque, afinal de contas, ora, Pedro, tudo bem. Pedro, a pedra. Então, Cristo institui os 12 apóstolos, beleza. Sobre Pedro, coloca ali a função dele como a pedra. Beleza, isto é Pedro, sobre essa pedra fica a minha igreja. Já vimos que ele é o único apóstolo que é renomeado, que recebe um novo nome. E ele é chamado pelo nome que ele recebeu de Cristo ao longo do Novo Testamento, inclusive por São Paulo. Beleza. Vimos que ele tem primazia entre os demais apóstolos em várias ocasiões, já citadas aqui ao longo do meu discurso até esse presente momento. Agora a gente precisa entender se São Pedro foi mesmo bispo de Roma. Isso é importante, porque o Papa é o quê? Ele é o bispo de Roma. No próximo vídeo que eu quero fazer, também numa live, eu quero abordar esse problema. Até aqui eu já falei bastante, mas é porque eu quero tratá-lo dentro de certos pilares que, em última análise, vão formar um discurso coeso e completo para defender o porquê que eu digo que o primado de São Pedro é bíblico, histórico e que é isso. As portas do inferno não prevalecerão. Que Deus abençoe o Papa e até a próxima.